Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra rápida aqui. Há uma palavra no coração que Deus tem trazido na minha vida nesses últimos dias. Nós somos chamados segundo o propósito do Senhor. Esse é o chamado que Deus tem para nós. Somos chamados segundo o propósito dele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos. Romanos capítulo 8, foi até o que a nossa irmã abriu o culto hoje. Quando nós entendemos que nós somos chamados segundo o propósito do Senhor, muitas coisas vão mudar da nossa vida. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama, não tem nada a ver com o que nós queremos, com o que nós nos propomos, com o nosso plano, mas começa a mudar tudo e começa a ser direcionado tudo segundo o plano do Senhor, o propósito do Senhor. Isso começa a mudar a nossa vida, porque nós devemos sair do centro que nós estávamos. Nós temos que deixar esse lugar para Jesus entrar no centro da nossa vida e mostrar que há um propósito maior do que nós pensamos, temos vivido muitas vezes. E aqui a Bíblia vai começar a falar sobre isso. Nós vamos começar a falar, e se o Senhor der graça, nós vamos um pouquinho além, e eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando conosco, amém? O versículo 28, Romanos 8, é um capítulo muito rico, é um capítulo maravilhoso para nós meditarmos. O livro de Romanos, quero te incentivar, você que está aqui dentro hoje, nos visita, ou tem caminhado, se você nunca leu Romanos, leia todo Romanos. Eu já li, Vinícius, leia de novo, porque é um livro que vai falar sobre a graça de Deus, a filiação de Deus, a justiça de Deus, e vai falar sobre o propósito de Deus, a vontade de Deus para a tua vida. Eu sei que muitos de nós perguntam: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Ele quer revelar qual é a vontade dele, é o maior desejo do Senhor. O propósito supremo do Senhor é que a gente viva para Ele, seja dele, adore Ele, se relacione com Ele. Mas há um segundo propósito de Deus, que a gente viva a vontade dEle. E aqui no versículo 28 é um texto que muitas pessoas conhecem, mas que algumas pessoas infelizmente interpretam de uma maneira errada, principalmente pelo começo dele. A Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não tivesse essa vírgulazinha aí, o restante, nós pegaríamos aí uma confissão que muitas pessoas têm falado, que tudo coopera para o meu bem. Tem até músicas que falam sobre isso, e isso é uma coisa totalmente errada de acordo com a palavra, porque tudo vai cooperar para o bem do Senhor, do propósito do Senhor. E nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos estar dentro da igreja e vamos estar frustrados. Aqui o pastor Geraldo pediu uma oração agora por irmãos que estão servindo ao Senhor lá em Contagem. Tiveram um salão todo queimado, né? Está sendo queimado lá. E será que isso fugiu do controle do Senhor? Será que isso fugiu do propósito do Senhor? Porque a Bíblia continua dizendo, aí olhe aí na Bíblia que você está, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui que eu quero começar a compartilhar conosco nessa noite, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor tem uma proposta, Ele tem uma vontade. O Senhor preparou algo para cada um de nós, e é segundo o seu propósito.
Eu e você, nós temos muitos propósitos. Nós sentarmos em poucos minutos ou em algumas horas, nós vamos falar vários propósitos que nós temos. Sim ou não? Você tem propósitos para amanhã, para daqui uma semana, propósitos para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos, para o teu trabalho. Nós temos muitos propósitos. Mas nós precisamos começar a conhecer e a viver os propósitos do Senhor, que Ele tem. E precisamos entender que os propósitos dEle, eles têm um processo e um caminho que muitas vezes vão nos trazer muito fogo e provação. E a Bíblia fala aqui até mesmo de sofrimento nesse próprio capítulo. Por que nós temos que tocar sobre sofrimento, Vinícius? Porque todos nós passamos por sofrimentos. Sim ou não? Você pode estar enfrentando um agora na sua vida, na sua casa. E muitas vezes nesse processo, nesse caminho, a gente pensa que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu da gente, que é o diabo, não é Deus. E nós somos chamados para viver algo segundo o seu propósito. E o Senhor quer nos trazer para essa verdade. Se você pegar, nós não vamos conseguir ler, mas se você pegar, você pode anotar ou guardar. Em Êxodo capítulo 2, vai falar sobre a história de Moisés, um personagem que muitas pessoas falam sobre ele. Que desde o seu nascimento havia um propósito de Deus na vida dele, mas desde o seu nascimento, ele já nasceu um pouquinho depois, ele já estava sofrendo, tendo que ser escondido pela mãe e pelo pai dele, depois tendo que ser lançado num rio. Você já imaginou, você tem que pegar o teu filho? Quem é pai e mãe aqui, levanta a sua mão. E você saber que Deus tem algo, porque a Bíblia diz que eles sabiam que Deus tinha algo com aquele menino, esconderam ele, mas quando não dava mais para esconder, quem está escondendo os seus filhos aí em oração? Nós somos chamados para esconder os nossos filhos, amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus te deu uma arma para esconder os teus filhos. Fala, a arma se chama oração. Tem gente que fala muito, faz um monte de coisa com os seus filhos, mas esquece de esconder eles em Deus, através da oração, e Deus nos deu uma arma. Nós temos que ser como Josué, nós temos que, através da oração, dizer que nós e a nossa casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Não importa como seu filho está hoje, se você crer, se você perseverar, ele vai servir ao Senhor. Mas eles esconderam o filho dele, Moisés, e de repente eles tiveram que lançar no rio ele. Imagina uma criança naquele rio, o que tinha naquele rio? Mas havia um propósito do Senhor, chamados segundo o seu propósito. E Deus tinha um propósito na vida de Moisés maravilhoso. Nós conhecemos a história, nós achamos bonito, nós vibramos quando nós vemos o que Deus fez na vida de Moisés, como Deus usou ele para libertar o povo dele. Mas houve um processo muito difícil na vida de Moisés, até que ele chegasse naquele lugar que Deus tinha preparado para ele. Nós lemos muitas vezes textos como o Salmo 139, confessamos, declaramos, mas muitas vezes não acreditamos que é verdade aquele salmo, que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nele um deles havia ainda. Deus escreveu uma história em relação a você, a mim, a nós. Mas e esse sofrimento, Vinícius? Com certeza, se o próprio Filho do nosso Pai Celestial, ele aprendeu segundo Filipenses, sofrendo, imagina nós. Você está entendendo? E muito pouco se fala sobre sofrimento hoje, mas faz parte da nossa vida, sim ou não? E nós precisamos entender qual é o propósito, porque nós somos chamados segundo o seu propósito. Tem um propósito, não é o porquê. Como igreja nós temos que aprender a parar de questionar Deus, por quê? Mas para quê, Deus?
Para quê? A mãe e o pai de Moisés, pode ser que eles não entenderam naquele momento o que ia acontecer com aquele menino, mas eles começaram a obedecer o que Deus estava colocando no coração deles. E nós? Aí em Romanos 8 nós vamos ficar um pouco aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui, só para você entender. Foi lido alguns versículos hoje de Romanos 8, a partir do versículo 17, olha ali. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí olha que a Bíblia diz, se, tem um se aí, se com Ele sofremos, o que a Bíblia diz? Também com Ele seremos glorificados. Então, nesse caminho de viver segundo o seu propósito, tem sofrimento. E muitas vezes nós não sabemos gerenciar, não sabemos lidar com esses sofrimentos. Muitas coisas nascem, queridos, no meio de sofrimento. Nós cantamos aqui uma canção que falava isso do fogo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, uma das coisas que mais fala sobre fogo de Deus na Bíblia, fala sobre provação e sofrimento. E às vezes a gente canta sem saber, sabia? Eu não estou falando que a gente não deve cantar, só que muitas vezes a gente começa a cantar e o fogo vem, e a gente começa a falar, Deus, o que está acontecendo? O Senhor esqueceu de mim, os propósitos, os planos acabaram. Não, você cantou, queria que o fogo viesse, e o fogo veio. Você está entendendo? Para purificar, para te inclinar, para te direcionar para a vontade dEle. Porque não é um jargão, aonde tem fogo, vai vir glória de Deus nesse lugar. E fogo fala de sofrimento, é uma das coisas que falam. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados naquela fornalha não para dançar e sorrir, eles foram para passar no fogo mesmo, mas eles venceram o poder do fogo. Mas Deus não livrou eles da fornalha, Deus não livrou eles de ir para dentro da fornalha. Lá dentro, Deus livrou eles do fogo da fornalha. O fogo não teve poder de mudar a história deles, a nível de desistência, de murmuração, de tantas coisas. Quando nós somos chamados segundo o seu propósito e entendemos isso, a nossa confissão começa a mudar, a nossa vida começa a mudar. Nós começamos a entender que aquilo tem um para quê, tem um propósito. Eu me lembro, eu gosto de contar isso porque é uma realidade da nossa vida. Mas quando nós enfrentamos a situação da Patrícia lá no Nepal, indo para o Camboja, depois para a Tailândia, lá nasceu o menino dos olhos de Deus da Tailândia. Foi lá que meu sogro, numa rua, chorando e vendo aquelas mulheres se prostituindo, foi lá que ele fez um voto com Deus, no meio do fogo. E nós, e eu e você, porque somos chamados segundo o seu propósito. E aí, se a gente volta um pouquinho, todas as coisas cooperam. Está tudo cooperando. Para quê, Vinícius? Para que o propósito de Deus se cumpra. Então, Vinícius, o que eu estou passando hoje, o que o fulano está passando, é tudo fruto do propósito de Deus? Claro que não, nós podemos abrir um parênteses. Tem várias coisas que nós buscamos na nossa vida, que está vindo fogo, que está vindo consequência de pecado, que está vindo consequência de desobediência, que está vindo consequência daquilo que está escondido, né? A Bíblia diz que a pessoa que peca e não confessa, ela não vai prosperar. Então tem um monte de coisa, como eu disse, é o nosso propósito, não é o propósito de Deus. Então nós temos que ter clareza disso. Se estamos fora da vontade de Deus, aqui a Bíblia diz, aqueles que são chamados, antes falava, aqueles que amam e temem ao Senhor. Amar não é só dizer e cantar como nós fazemos, a Bíblia diz que aquele que ama, guarda os meus mandamentos, é João. Aquele que guarda, cuida dos mandamentos do Senhor. Então, queridos,
tem um processo do propósito de Deus na sua vida e na minha vida. Nós precisamos entender para que está acontecendo tudo isso. Olha, vai um pouquinho mais para frente ainda, aqui no versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Irmãos, Paulo estava ensinando sobre sofrimentos para aquela igreja. E hoje em dia, quando a gente pensa em sofrimento, como eu disse, abra uma exceção, coloca um parêntese aí. Se você está com uma vida que você precisa consertar, você precisa consertar com o Senhor, é simples. Começa hoje, se arrepende, deixa isso. Mas está tudo certo, irmão. Se você está debaixo dessa graça de Deus, do propósito de Deus, a Bíblia diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Tem sofrimento nesse tempo presente. Isso não mostra que Deus não está conosco, Deus não está com você. Isso não mostrou que lá na Tailândia, naquele lugar que a gente estava, Deus não estava conosco. Pelo contrário, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você está entendendo? Tem pessoas aqui hoje que estão passando por problemas na sua vida financeira e você não entende. Deus está corrigindo algumas coisas na rota. Você está entendendo? Porque é segundo o seu propósito. Não o teu, não o meu, não das pessoas, mas segundo o propósito dele. E aqui a Bíblia diz: não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há um texto que diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. Mas eu quero fazer uma pergunta para nós: o que a tribulação tem produzido na nossa vida? O que a provação, o que esse sofrimento que alguns de nós estamos passando, o que ele está produzindo na nossa vida? A Bíblia diz que ele produzirá eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, tem um propósito nesse processo da nossa vida. Deus, irmãos, Ele é um Pai. Ele não está te castigando. Olha, você merece isso mesmo, então eu estou te punindo pelo que você fez. Ele levou a sua punição sobre Ele. O sofrimento é para aperfeiçoar a sua vida, transformar a sua vida, e você alcançar o maior propósito de Deus, que é Gálatas. Até que Cristo seja formado em você, até que nas áreas da sua vida que Cristo não está reinando, é o Senhor. Daqui a pouco Ele comece a ser. Daqui a pouco as pessoas consigam ver Cristo e não mais você. Aí o que Paulo disse seja realidade também na sua vida. Agora não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não é só uma confissão. Tem que ser uma carta escrita por Ele, através do processo, do caminho dEle na nossa vida. Você está entendendo? Se nós pegarmos e olharmos a vida de José, se nós pegarmos e olharmos a vida de Daniel, tantas pessoas que são exemplos para nós, são modelo para nós, elas passaram por um processo de sofrimento. Daniel, foram várias situações. Uma vez lançado na cova dos leões, Deus também não livrou ele de estar dentro da cova, mas livrou de ser devorado pelos leões. E qual era o propósito daquilo? Que o nome do Senhor fosse conhecido naquela época. E é isso. Sempre há um propósito do nome do Senhor ser conhecido. O que nós estamos passando vai findar, pode ter certeza, na glória de Deus naquela situação. Tem alguma coisa que sempre Deus quer fazer, ou nós temos que acreditar, ou acreditamos ou não, que Deus é soberano, que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele continua tendo o controle da tua vida. Olha para o teu irmão, pode ser que ele esteja passando algo, fala para ele: Deus continua tendo o controle da tua vida. Eu gosto de alguns textos, e às vezes a gente até repete eles, mas olha em 2 Reis no capítulo 5. Nós também não vamos conseguir ler
para não... Mas aqui depois na sua casa você pode pegar, meditar, pensar, deixar o Senhor falar. Olha aqui o que a Bíblia diz, a partir do versículo 2, diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A Bíblia diz que essa menina era uma menina cativa, uma escrava, mas ela era do povo de Deus. Ela foi vendida, ela foi levada lá como escrava. Eu fico imaginando, às vezes já pensou se Deus colocasse você para ser um escravo, uma escrava, nesse período que nós vivemos hoje? O que nós íamos falar para Deus, contra Deus? Porque vivemos no meio de uma geração que todas as coisas têm que cooperar para o nosso bem. Mas essa menina foi levada cativa, e eu tenho certeza pelo testemunho que a Bíblia dá em relação a ela. Não se sabe o nome dela não está aqui, é só uma menina, mais uma de repente, mas não era mais uma, era uma menina que foi deixada ser usada por Deus para tocar uma nação. Se você for ler todo o texto, você vai ver que as pessoas viram que o Deus de Israel era um Deus diferente. Mas ela foi levada cativa, como escrava. Muitas pessoas, muitos de nós hoje no trabalho que nós temos, nós estamos murmurando, reclamando, porque olhamos para outras pessoas, olhamos para outros resultados de outras pessoas, e falamos: Deus, eu também queria igual fulano. Irmão, nós temos que cuidar com cópia, com copiar as coisas. Em Atos a Bíblia diz que Barnabé, ele se levantou para dar uma oferta, e depois Ananias e Safira foram copiar ele, e morreram. Há um propósito de Deus para nós, para cada um de nós individual, e muitas vezes nós queremos o do outro, nós queremos de alguém que já passou o processo, que já passou pelo fogo. E essa menina aqui, olha aqui, no versículo 3, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Versículo 4, então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Aquele homem era um herói de guerra poderoso, tentou de tudo. Uma menina fiel ao propósito do Senhor conseguiu direcionar ele para uma mudança da vida dele, e tocar em todo o país dele, em toda a região dele. O que você quer dizer com isso, Vinícius? Que se nós vivermos segundo o propósito de Deus, vão acontecer coisas grandiosas em nós e através de nós, irmãos. Você está entendendo? Vale a pena nós perseverarmos no que nós estamos vivendo. Porque se nós vamos voltar daqui a pouquinho lá, o mesmo Romanos 8 vai nos dar o caminho de viver dentro desse propósito de Deus. Não é pela minha e nem pela tua força, nem pela minha e nem pela tua experiência. Essa palavra não é uma palavra para trazer peso de condenação para nós, mas para trazer em nós uma dependência do Espírito Santo e da palavra do Senhor, de nós entendermos que nós não somos o centro, não é o nosso propósito. Fala isso comigo: não é o meu propósito. Fala: é o propósito do meu Senhor. Qual é o propósito do Senhor para a sua vida? Você é chamado para viver esse propósito, não o propósito do seu marido, do seu irmão, do pastor, do fulano. Há hoje um movimento para formar um monte de pessoas iguais, para colocar um uniforme na igreja que é multiforme. É uma igreja que tem muitas formas de agir. Amém? Nós estávamos ali no Maranhão, conhecemos um irmão, agora esses dias, ele trabalhando, ele começou uma igreja na periferia, irmãos. Ele começou através de uma creche, começou cuidando de pessoas, filhos de traficantes, filho de prostitutas, filho de pessoas normais. Foi para uma periferia, e de repente daquela creche começou uma igreja, e Deus falou para ele: você não vai abrir um salão. Sabe o que ele abriu lá? Ele abriu uma quadra.
Ele abriu uma quadra. E dessa quadra começou uma igreja. Está ali, não é fechado desse jeito, só tem um canto fechado para guardar os instrumentos e as coisas. E a igreja começou a crescer lá no meio. A igreja hoje já está enviando o último encontro profético que nós tivemos aqui em Trindade. 3 pessoas que estavam sendo enviadas são da igreja desse irmão, para as nações, que vieram desse lugar, daquele canto lá. E aí Jesus começou a falar com esses irmãos alguma coisa sobre ser empresário do reino. E ele falou: eu vou levantar empresário, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Resumindo, Deus falou: você não vai fazer isso, você vai entregar a igreja. E você vai começar a pastorear pessoas nas suas empresas. E hoje ele tem mais. Ele diz que está pastoreando mais pessoas a nível de negócios, ganhando pessoas, batizando pessoas, do que ele estava nos últimos tempos lá dentro do salão. Não é um salão, daquela quadra. Você está entendendo? Então nós precisamos entender, somos chamados segundo o seu propósito. Fala para o teu irmão: tem um propósito bonito aí dentro. Fala assim: mas você precisa descobrir esse propósito, meu irmão, urgente. Fala para ele: descubra o propósito de Deus na sua vida. E aí a gente começa a enquadrar as pessoas: você tem que ser isso, você tem que ser aquilo outro. Irmãos, você tem que ser o que Jesus quer que você seja. Você tem que viver o que Jesus quer que você viva. Você tem que ir para onde Jesus quer que você vá. Você está entendendo? É diferente. Ele é o cabeça da igreja. Todas as coisas cooperam para o bem, mas para o bem, para o propósito do nosso amado Senhor. Risca isso de frases que você usava. Porque se um dia você levantou a mão para Ele e você disse: seja o meu Senhor e Salvador, esquece, você agora não é mais o centro, Ele é o centro da tua vida. Ele deve ser o centro da tua vida. O propósito dele deve ser o centro da sua vida. E não importa o que você vai viver, para onde você vai, o que vai acontecer, Ele está cuidando de todas as coisas. Amém? Essa moça aqui, essa menina, ela nos ensina muito, me ensina muito. Porque muitos de nós achamos que há uma escala: hoje eu sou obreiro, amanhã eu sou tal, e amanhã, irmãos, você deve viver o propósito do Senhor. Não importa o que vai acontecer com você. Se Deus chamou para você orar, interceder, só ore e interceda. Se Jesus chamou para abrir uma empresa, abra uma empresa. Se Jesus mandou você trabalhar no lixão, vai trabalhar no lixão. Se Jesus te chamou para você resgatar drogados, vai resgatar drogados. Você está entendendo? Você tem que fazer o propósito dele. Coloque a forma dele. Deixe ele colocar a forma dele. É por isso que eu falei para você que nós precisamos ler o livro de Romanos. Eu não vou ler aqui, que você conhece de cor. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo. Esse mundo lá, aquela palavra fala desse mundo aqui maligno, mas pode trazer uma aplicação pessoal para eu e você, o mundo que nós vivemos, o mundo que nós imaginamos, o mundo que nós propomos para nós mesmos. Muitos de nós hoje estamos confortáveis na posição que nós estamos, o lugar que nós estamos, e se Deus falar qualquer coisa diferente, não, isso não é de Deus. Mas a Bíblia vai falar naquele mesmo texto que quem não se conforma, quem busca essa transformação, é essa pessoa que vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer viver a vontade de Deus, você precisa decidir a não estar mais conformado em viver os seus propósitos. É como eu falei no começo, não é a respeito de você, não é a respeito de mim, de nós, é a respeito dele. As nossas orações, muitas vezes, se nós colocarmos um termômetro, nós estamos orando por nós, por isso, por aquilo outro, e nem perguntamos para o Senhor. Falamos: Senhor, o que está no teu coração para eu orar? O que o Senhor quer que eu ore em relação a isso? Chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado para um propósito do Senhor. O que você está passando hoje, se tem sofrimento aí, eu quero dizer para você, se você está no centro da vontade de Deus, está tudo certo, está tudo legal.
porque faz parte do processo. Eu já falei, mas algumas pessoas não estavam aqui. Nós, quando ficamos presos no Nepal na pandemia, ficamos 10 meses presos. Uma das vezes que eu estava conversando com o Senhor falou: eu te deixei preso aqui junto com a sua família, por causa de um casal que estava desistindo do ministério, estava indo embora do Nepal para trabalhar na Europa. Foi para isso que eu te deixei aqui, esse é o maior objetivo. 10 meses preso, angustiado, não sabendo o que ia acontecer. Mas várias vezes eu disse para Deus: Deus, faz a tua vontade, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu orei, chorei, me ajoelhei. Não sei se você se identifica com isso, se você já fez isso, ou faz isso. Mas aí Deus falou: pois é, você chora, você baba. E agora eu estou falando: fica aí, e você não quer ficar. Nós temos que ficar no lugar que Deus está nos colocando. Deus te colocou numa situação, Ele tem um propósito maior do que você. Aí você tem que ser conduzido dentro desse propósito. E uma das maneiras para você experimentar a glória é esse caminho de sofrimento aí que tem, irmãos. Ah, Vinícius, isso não é bíblico. Então você não lê a Bíblia. Porque se até Jesus sofreu e aprendeu através do sofrimento, e terminou a carreira dele pelado numa cruz, morrendo por mim e por você, o que você espera? Então tem um evangelho que precisa ser combatido. É o evangelho do meu propósito, do teu propósito, da minha alegria, da minha felicidade, do meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está entendendo? É segundo o propósito dele. Quantos exemplos bíblicos. Nós temos João Batista. João Batista teve um ministério muito curto, mas viveu o propósito do Senhor. Tem pregadores hoje que dizem que João Batista, ele perdeu a cabeça, porque ele começou a fazer coisas que não deveria. Irmãos, ele viveu o propósito, ele preparou, ele só foi chamado para preparar o caminho do Senhor. Talvez você seja chamado para preparar o caminho de alguma coisa que vai vir de Deus nessa terra. Não é nem você que vai fazer. João Batista não fez, ele disse: não sou eu, importa que ele cresça e eu diminua. Foi o que João Batista falou. E ele passou por um caminho de sofrimento terrível. Você imagina ser preso, ficar esperando. E de repente o decapitador chegou lá e falou: é hoje o teu dia. Será que ele pensou que ele estava livre? Não, mas ele ia perder a cabeça. Mas ele preparou o caminho do Senhor. Você está entendendo? Ele preparou o caminho do Senhor. Quantos exemplos. Paulo naquele caminho de Damasco, ele pensou: agora eu estou acabando, eu vou acabar com esse povo. E Deus falou, olha, Deus falou, não sou eu que estou falando. Falou: ele vai ver o quanto importa ele sofrer por causa do meu nome. Se nós pegamos o livro de Esther, a rainha Esther ali, Mordecai, ele estava passando por um momento difícil, ele mandou falar com Esther e falou: Esther, quem sabe não foi para esse momento que Deus preparou a sua vida para estar dentro do palácio. Irmãos, isso tem que falar conosco. Será que não foi para esse momento que você está vivendo isso que você está vivendo na tua vida? Na tua casa, nos teus negócios, no teu trabalho? Será que não foi para esse momento que Deus te colocou ali? Nós precisamos entender que nós somos chamados para viver segundo o propósito do Senhor. Eu vou repetir isso várias vezes, porque é fácil para mim começar a fazer um monte de plano e ter um monte de propósito. Eu tenho. Mas graças a Deus, que Isaías 55 está na minha Bíblia e na tua Bíblia, que os pensamentos de Deus são diferentes do nosso, que os caminhos de Deus são diferentes do nosso. Isso tem que falar conosco, irmãos. Caminhos, processos de Deus na nossa vida. Até daqui a pouco eu quero orar por esse pastor junto com você. Nós estamos com um pastor lá no Nepal. Alguns já ouviram falar dele, o pastor Ishor. Ele tem passado por um processo de Deus. Alguns anos atrás o filho dele morreu afogado. Ele falou que Deus falou para ele que havia um propósito naquilo ali. Eu não sei se eu teria a mesma capacidade que ele teve. O Espírito Santo deu para ele.
Mas eu trabalho com esse irmão há muitos anos, e nós trabalhamos naquela região. Nós nunca vimos aquela igreja lotada, a igreja, o salão da igreja. Nós somos a igreja, mas nunca vimos, porque lá é um lugar de um exército radical hindu, de muita perseguição. Falam que lá é cemitério de pastor. Mas quando o filho dele morreu, nós tivemos 2 sessões cheias de hindu. Saiu uma turma e entrou outra. Deus tem os seus propósitos. E agora ele está passando uma situação séria, até para estar com perigo de ser amputado o dedo do pé dele. E ele disse: Vinícius, olha, estamos orando. E ele falou, num dos áudios que ele mandou de 8 minutos: eu sei que Deus está com um propósito de trazer uma glória sobre a nossa vida, sobre essa comunidade, que Ele nunca trouxe. Vai haver algo sobrenatural. É difícil para muitos de nós entendermos algumas coisas, mas Deus quer que nós entendamos. Nós oramos pela Rose aqui hoje, pela situação que aconteceu com a mãe dela, mas nós sabemos que Deus tem um propósito. Por que não? Mas para que Deus permitiu? Você está entendendo? Então nós temos que pegar isso e trazer para as nossas vidas. Olha aí, em Romanos 8 de novo. Teria muitos textos para a gente conversar. Uma coisa que dentro do propósito de Deus nós precisamos entender é que nós somos vasos de barro. Eu não vou tocar sobre esse texto. Sabe, irmão, vaso é uma coisa frágil, você joga, você leva para onde quiser. Nós precisamos entender isso, porque às vezes nós vamos vivendo o processo de Deus maravilhoso, a gente começa a achar alguma coisa. Nós precisamos entender que nós somos vasos, que o tesouro que nós somos, ele habita dentro de nós. Ele tem um nome, esse tesouro. Nós precisamos lembrar disso. É por isso que Hebreus vai falar sobre você viver o propósito de Deus, vai falar para você olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Isso deveria ser um texto, irmãos, que nós deveríamos viver ele diariamente. Tirar os olhos de nós, tirar os olhos da circunstância e colocar os olhos em Jesus todos os dias. Aonde estão os nossos olhos hoje? Dentro desse processo de Deus. Está em você, está na circunstância, está no sofrimento, ou está naquele que pode ser socorro na sua vida, que pode te livrar. Olha aqui, versículo 26, olha que maravilhoso. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Irmãos, nós somos fracos. Por mais que nós venhamos a orar, jejuar, ler a palavra, fazer tudo isso, atentar para o caminho da perfeição, buscar a Deus, crer em Deus, ter esperança em Deus, nós somos fracos. Só tem uma pessoa que pode te ajudar a cumprir esse propósito. É por isso que eu falei que não era uma palavra para trazer um peso e uma condenação, mas para trazer uma dependência. Se nós não decidirmos nesses últimos dias ser cheios do Espírito Santo, muitos de nós vamos estar frustrados em pouco tempo, ou já estamos. Pode ser que você está aqui dentro hoje, você colocou os olhos no homem, você esperou do homem, você esperou em você mesmo, que você tinha uma força que você não tem. Esse escritor aqui dessa carta, ele um dia falou: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Você está entendendo? Então aqui, querido, ele está assistindo. Nós ficamos com medo muitas vezes do diabo. O diabo está aí solto e um monte de demônio. Eu não posso errar, não posso. Mas eu quero dizer uma coisa para nós, uma boa notícia. O Espírito Santo está assistindo a nossa vida diariamente. E está assistindo a nossa fraqueza. Você está se sentindo fraco hoje? Não precisa levantar sua mão, não precisa falar para ninguém perto de você. Lá dentro o Espírito Santo sabe que tem áreas da sua vida que você está se sentindo fraco, que você não consegue avançar. E a Bíblia diz aqui
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Olha que maravilhoso, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Irmãos, Jesus enviou uma pessoa para nós quando Ele foi para o Pai, que Ele conhece a natureza, Ele conhece a profundidade de Deus, Ele conhece tudo de Deus, e essa pessoa está em você, dentro de você, com um propósito, de assistir você, de cuidar de você, de interceder por você, segundo a vontade do Pai. Risca, você que está nos visitando aqui, você que tem vindo, risca da sua vida: eu estou sozinho, não vai acontecer. Irmão, você não está só, você nunca esteve só e nunca vai estar. Para com essa lamúria. Olha para o teu irmão e diga assim: você não está só. Fala: o Espírito Santo está com você. Amém. O Espírito Santo está com você. É esse Espírito que vai guiar, vai direcionar, vai mudar a tua história, querido. Ele não assiste só a fraqueza como alguém que está assistindo para ver o circo pegar fogo. Você já viu aquelas coisas? As pessoas que assistem a sua vida para dizer: não, vai dar errado. Ele está pegando um caminho, vai dar errado. Tenho certeza, tomara que dê errado. Não, ele está assistindo com o propósito de ajudar você, de corrigir a rota, de dar força onde você é fraco, de falar onde você não sabe, de abrir portas, de abrir os seus olhos. Você está entendendo? É essa assistência. Esse assistir aqui fala de assistência. Você tem uma pessoa que assiste, traz uma assistência para você maravilhosa. Irmão, por isso que Romanos 8 diz que em todas estas coisas você é mais que vencedor. Você está entendendo isso? Por isso que esse capítulo é maravilhoso. Ah, Vinícius, mas eu não estou sentindo, parece que o louvor hoje, ou ontem, hoje eu acordei com o pé esquerdo, direito, não sei o que. Irmãos, Ele assiste você nessa fraqueza. E através de Jesus Cristo, Ele faz você mais que vencedor. Em todas as coisas, nesse sofrimento, o sofrimento do tempo presente, você não está só, o teu filho não está só, aquela pessoa não está só. Nós oramos aqui pelo pastor Vonima, nós temos certeza que tem alguém ministrando no coração dele, no corpo físico dele. Romanos 8 também fala isso, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vivifica o nosso corpo. Irmãos, a Bíblia, ela está aqui nos preparando para viver segundo o seu propósito. E quando nós começamos a naufragar, quando nós vivemos o nosso propósito, quando nós decidimos viver por aquilo que a gente pensa, por aquilo que nós somos inclinados no sentimento. É interessante você ver pessoas que às vezes no culto elas estão animadas, outros dias desanimadas. Você encontra ela na rua, às vezes ela está passando uma luta terrível, e ela não entendeu que aquela luta, ali na frente tem glória de Deus, tem provisão de Deus. Deus vai manifestar, porque tem um propósito de Deus. E a minha oração, e essa palavra, o intuito, é que o Senhor nos desperte para viver o propósito dEle. Tem um propósito de Deus. Eu creio, irmãos, que nós estamos, esses últimos dias, estamos sendo direcionados em algumas coisas. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus tem falado com você. Você tem falado: será que é isso para mim? Querido, acredite. Aqui, volta um pouquinho. Fala sobre esperança. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência
o aguardamos. Dentro do propósito de Deus, tem um agir invisível de Deus que você não vê. Tem muitos de nós não estamos vendo o agir de Deus aqui no Brasil, mas Deus está fazendo, segundo o seu propósito. Porque nós não estamos vendo, então, aí parece que não está acontecendo. É por isso que Lamentações diz que nós devemos trazer à memória o que vai gerar esperança para nós. Em vez de você ligar a televisão e assistir uma série, não que seja errado você assistir uma série, você deveria encher o seu coração de esperança da palavra, para você ter perseverança e paciência, para aguardar o que Deus quer fazer na sua vida. Em vez de muitas vezes nós falarmos, a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Ela conseguiu ser curada porque ela começou a falar o que Jesus queria que ela falasse. Se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E muitos de nós estamos reclamando, estamos falando coisas que não deveríamos, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você está trazendo vida ou morte sobre a tua situação. Você está entendendo? Então nós temos que trazer à memória o que vai gerar esperança para nós. Nas situações mais difíceis que eu encontrei no campo missionário, o que me ajudou a vencer, uma das armas foi o louvor pessoal. Lá não tinha um grupo de louvor tão bom como esse. A pastora Luciana, outros irmãos que ministram, em lugares em montanhas, em lugares em face da morte, dentro do propósito do que o Senhor nos chamou. Ele nos deu uma arma, algumas armas, e uma delas, eu quero ir para o final com isso, é o louvor pessoal. Nós já aprendemos muito, alguns de nós já aprendemos muito sobre isso, mas muitas vezes a nossa boca não está cheia de riso, e nem de alegria, e nem de louvor. Às vezes nos calamos. Quando a coisa aperta, o sofrimento vem, parece que a língua travou, né? Nós precisamos usar essa arma que o Senhor nos deu. Estou terminando com isso intencionalmente, porque isso é uma arma de vitória, louvor. Aqui falou de esperança, quando você agradece por algo que você não vê, isso é uma prova de fé. E Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem uns segredos aí para nós. Se você trocar a reclamação, a murmuração, o ficar calado no meio da prova por louvor, vai acontecer alguma coisa. Será, Vinícius? Olha aí na sua Bíblia, Atos 16. Tem algumas pessoas aqui, eu tenho assim, uma clareza, o Senhor me mostra. Você está passando por um vale. Vinícius, o Senhor está comigo nesse vale? Com certeza. Salmo 23, ele prepara uma mesa perante os seus adversários. Eles estão lá também. Eles estão lá também. Mas ele começa falando que ele é o teu pastor. Ele é o teu pastor. Nós temos pastores abençoados na nossa vida, sim ou não? Pastores homens e mulheres de Deus. Quem tem um pastor abençoado? Levanta a sua mão. Glória a Deus por isso. Continue firme, mas você tem um pastor que anda com você o dia inteiro. Que quando está lá no teu quarto lá e você não consegue dormir direito, ele está lá do seu lado, provendo para você. Mas você tem que viver segundo o propósito dele. Você tem que entrar para esse caminho que ele tem. E aqui é um texto também conhecido, mas eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai conhecer só a Bíblia, mas você vai provar e ver que ela é boa. Quando você estiver no meio do fogo, amém? Quando tudo vai bem, irmão, você parece que não precisa, é verdade, não é? Você tem dinheiro, a saúde está boa, está tudo bem. Mas e quando aperta? E quando o sofrimento vem?
quando nós erramos, porque nós erramos, irmãos, a Bíblia diz que Ele nos assiste na nossa fraqueza. Nós erramos todos os dias, sim ou não? Mas nós temos um advogado, não um juiz contra nós. Nós temos um intercessor ao nosso favor. Nós temos um novo e vivo caminho que foi aberto não pelas nossas práticas. Glória a Deus por isso, não é pelo que você pratica e nem pelo que eu pratico, mas pelo que Jesus fez, um novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Amém? O Evangelho, irmãos, é poderoso. E eu quero proclamar que nós vamos viver o Evangelho na sua totalidade, do que nós precisamos, amém? Você recebe isso na sua vida. Chegou o tempo, irmãos, o dia hoje nós vivemos o Evangelho. Na nossa casa, na nossa família. Nascemos, o Evangelho é o poder de Deus. E aqui, Atos 16 mostra o que aconteceu com Paulo e Silas. Irmãos, eu gosto desse texto porque eles apanharam muito. A Bíblia diz que foram muitos açoites. E eu entendo que quando a Bíblia fala muito, é muito. Não é mais ou menos. Os historiadores falam, não vou falar sobre isso. A Bíblia diz aqui, ó, versículo 23, só para você ver a condição. E depois de lhes darem muitos açoites, aqui fala muitos, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E esses, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Não era qualquer cárcere, era o interior. Ele prendeu os pés no tronco. Geralmente as pessoas diziam, os historiadores, que ficavam os pés nos troncos e aqui para cima esticado. Eles tinham apanhado muito. Isso traz algumas realidades para nós, irmãos. Pode ser que você nunca brigou, nunca apanhou muito, nem da sua mãe, nada. Mas se você já apanhou muito e você lembra da sua que você tomou, às vezes ficou até sem força. Mas eles apanharam muito, eles estavam sem força, irmãos. Sangue, perdido. Isso fala conosco, às vezes, na luta que você está se sentindo fraco. Às vezes sentindo até que você está apanhando bastante da situação. Às vezes envergonhado em alguma área. E aí, o natural, mas nós não somos naturais, é que a gente se entregue, é que a gente diga, chega, não quero mais, não aguento mais. Não foi isso que Deus preparou, não é o Senhor. E às vezes a gente entrega, pode ser que você entregou, você veio entregue hoje, mas Deus está querendo mudar essa rota, está querendo dizer para você, vale a pena você perseverar e vencer essa situação. E aqui a Bíblia diz, quando conta tudo, havia um propósito do Senhor. O propósito foi que eles cantassem, orassem, e Deus trouxesse um terremoto e chacoalhasse a cadeia, abrisse a cadeia de todos, também era. Mas o propósito maior era alcançar o carcereiro, a família dele, que houvesse salvação e transformação. É a mesma coisa na sua vida. Deus quer usar essa situação que você está vivendo para trazer salvação na tua casa, perto de você. É salvação que virá, irmãos. Salvação fala de transformação. Deus quer transformar essa situação na tua vida, para transformar outros. Olha aqui. Olha o que aconteceu com esses irmãos, para nos incentivar. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. E ali vai contar do carcereiro. Mas eles oravam e cantavam louvores a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para nós. O que está saindo da nossa boca nesses dias?
chegou a hora de você colocar oração e louvor na sua boca. Tem sido unânime, chegou a hora da igreja voltar para a oração. Mas eu quero acrescentar, nós precisamos aprender a louvar a Deus, pessoalmente, não só aqui na congregação. Quando você estiver lá no meio do fogo, cante, abra a tua boca, acorde cantando, acorde louvando, substitua a reclamação e a murmuração por louvores, porque o que sai da tua boca é o que contamina. Muitos de nós estamos contaminados, porque estamos falando coisas que não deveríamos falar, sobre nós, sobre outras pessoas, sobre situações. O que você está falando sobre você? Sobre o que está acontecendo com você? Você e eu, nós deveríamos falar o que Deus fala a respeito dessa situação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Somos chamados segundo o seu propósito. Eu creio que Deus está trazendo uma correção em algumas pessoas na rota. É muito bom às vezes vir cantar, estar num culto como esse, mas daqui a pouquinho vai acabar o domingo, e se Jesus tiver a segunda para nós, você vai voltar para o campo. O Senhor disse: Pai, eu oro não para que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles. Então você vai voltar para a realidade do dia a dia. E o que eu tenho que fazer, Vinícius? Acreditar que nesse propósito que Ele colocou para você viver, Ele vai estar com você, Ele vai assistir você, e Ele te dá ferramentas para você vencer tudo isso. Em todas essas coisas que cada um está passando, você pode ser mais que vencedor.